Segundo, eu queria ver com vocês os privilégios de ser membro de uma igreja local. É uma grande graça que Deus nos dá, podermos participar da sua igreja. E alguns desses privilégios estão aqui no verso 42 até o verso 47, que eu queria ver com vocês. O primeiro deles, quais são os privilégios de você fazer parte de uma igreja bíblica? Primeiro, que você vai receber a sã doutrina. Veja o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era o ensinamento que os 12 apóstolos de Jesus Cristo tinham aprendido com Jesus e que agora passavam para aquela multidão. Perseverar na doutrina. Então, que grande privilégio você pertencer a uma igreja onde a doutrina dos apóstolos é ensinada. Os apóstolos aqui é os 12, e mais tarde Paulo seria juntado a eles. E a doutrina dos apóstolos para nós hoje, ela está aqui. Nós não precisamos de novos apóstolos. Nós ficamos com esses que foram os originais. Eu sei que tem genérico, mas nós não queremos genérico, nós queremos os originais. E os originais nos deram a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando você participa de uma igreja que é centrada na Bíblia, você tem esse privilégio de ser ensinado na doutrina dos apóstolos. A tarefa dos pastores, pregadores, presbíteros não é inventar nova doutrina, mas ensinar a doutrina dos apóstolos aos que professam a fé em Jesus Cristo. Então esse é o primeiro grande privilégio. Quem não tem uma igreja que sirva de referencial bíblico e vai catar pela internet, vai escutar de tudo e não tem discernimento. Eu me lembro de um Twitter que eu recebi uma vez, eu li uma vez um Twitter de uma pessoa que disse o seguinte: meus pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Pense num discernimento. Pense no discernimento, não tem. Sai catando na internet e sai ouvindo tudo, e não percebe a diferença. O privilégio de você ser membro de uma igreja bíblica é que você tem um referencial seguro de doutrina, a doutrina dos apóstolos, que vai ensinar você, vai instruir você, na verdade, em vez da alternativa de você sair se alimentando, ou pensa que está se alimentando de tudo que você encontra na internet, de todo tipo de livro que você acaba comprando, você não sabe nem quem é esse autor e qual a linha dele e tudo mais. A igreja tem esse serviço, e é um privilégio então participar de uma igreja bíblica. E esse privilégio, ele inclui também o você ser corrigido. O bom de você participar de uma igreja onde tem a doutrina dos apóstolos é que a verdade vai ser ensinada e ela vai corrigir você, ela vai instruir você na verdade. E se você relutar, se você resistir, e se você, por exemplo, resolver teimar e continuar a fazer errado coisas que a doutrina dos apóstolos dizem que estão erradas, o próximo passo é que você vai ser amorosamente, pastoralmente confrontado. E você vai ter que prestar contas. Por que você conhece a doutrina dos apóstolos? Você sabe que você não pode viver do jeito que você está vivendo. E por que você continua vivendo assim? Não, porque eu acho. Não é porque acha. A doutrina bíblica diz que esse tipo de comportamento é errado. Você está dizendo que você é crente. Você professou sua fé como crente em Jesus Cristo. Você não pode viver dessa maneira. Não, mas eu quero viver assim. E aí então vem a disciplina, a correção do membro. Ele é corrigido, ele é exortado. Isso faz parte da doutrina apostólica. Quando uma pessoa não está engajada numa igreja, ela vai viver do jeito que ela quiser, ela não vai prestar contas a ninguém. Não tem ninguém em cima dela vigiando, que é bom, se a gente fosse santo, mas a gente sabe que é pecador. E é bom ter alguém que nos olha, alguém que supervisiona. A palavra presbítero no Novo Testamento é igual à palavra episcopos, bispo. A palavra episcopos significa supervisor. Então o presbítero / pastor, ele é um supervisor da igreja. Exatamente porque uma das funções da igreja é zelar pela vida dos membros. Então que privilégio você fazer parte de uma igreja bíblica.
Você fica seguro, você sabe que se você errar, vem alguém amorosamente confrontar você e corrigir você. Um outro privilégio que a gente encontra aqui é a comunhão com verdadeiros irmãos. Veja o que diz o verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E veja ainda o verso 46. Diariamente eles perseveravam unânimes, juntos no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Um outro privilégio que o texto nos declara de ser membro de uma igreja é você ter a oportunidade de conviver com pessoas que têm a mesma fé. E você vai descobrir, convivendo com essas pessoas, comendo na casa um do outro, indo juntos para eventos, participando juntos de atividades, vocês vão descobrir que essas pessoas, elas têm as mesmas lutas que você. Elas também estão lutando contra o pecado. Elas também têm dificuldades, às vezes têm dúvidas também, mas também têm alegrias, têm testemunhos que elas vão contribuir de livramento, de como Deus abençoou. Então isso vai fazer você se sentir parte de um corpo, de pessoas que professam a mesma fé e têm o mesmo objetivo. E esse é um grande privilégio que um desigrejado não tem. Ele está sozinho. Quando ele cair, com quem ele vai orar? Se ele tem dúvidas, com quem ele vai tirar? Você sabe como é que esse pessoal tira dúvidas? Pega o e-mail de 10 pastores e manda a pergunta. Assim, toda semana eu recebo umas 10. Mas eu estou sabendo que aquela pergunta ela não vem só para mim. Ele mandou para mim e mandou para mais uns 10 pastores da internet, não é que ele vê na internet. Aí do tipo assim, pastor, eu era casado, traí minha mulher, me separei dela, eu posso casar outra vez? Eu geralmente respondo assim, já perguntou o seu pastor? Né? Por que você está me perguntando por e-mail? Você não tem pastor? A quem você pode perguntar? Geralmente é essa a minha resposta, porque eu sei que ele mandou essa mesma pergunta para 10 outros pastores. Ele não participa de nenhuma igreja, então ele fica fazendo isso, fica catando resposta onde ele pode encontrar. Que privilégio você participar de uma comunidade em que há pessoas, há irmãos com quem você pode compartilhar sua vida e suas dificuldades. E agora, o terceiro privilégio que eu quero mencionar está no verso 42. E diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, já mencionei, e no partir do pão. O partir do pão aqui é uma referência à ceia do Senhor. Aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês se reunirem, partam o pão e bebam o cálice em memória de mim. Uma pessoa que não participa de uma igreja regularmente, ela está privada desse privilégio de comer o pão e beber o cálice com os irmãos em memória de Cristo. Jesus disse que isso era uma forma de edificação espiritual. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice como igreja, nós nos alimentamos do Senhor Jesus pela fé. Uma pessoa que não está envolvida numa igreja local, bíblica, e que, portanto, não celebra a ceia do Senhor, ela é privada desse privilégio. Não faz sentido ela sozinha em casa pegar o pão, um cálice, tomar e pensar que ela está celebrando a ceia, quando o propósito da ceia é exatamente mostrar a comunhão dos irmãos em torno da pessoa de Jesus Cristo. É esse que é o propósito da ceia. Nós participamos, embora sendo muitos, nós comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. Não faz sentido você celebrar a ceia sozinho em casa, porque ela expressa exatamente a comunhão. Então esse é outro privilégio, você participa dos sacramentos. E também não só do pão, mas você participa também do batismo, que foi o que Pedro disse para aquela multidão. A multidão perguntou, o que é que eu faço? Pedro disse, vocês se arrependem e vocês são batizados em nome de Jesus Cristo, porque a promessa é para você e para os seus filhos. E você sabe que tem gente que se batiza, né? Já ouviram falar? Mas tem gente que não quer saber de igreja, então ele mesmo, ou então se afunda, né? Dependendo da convicção dele, e acha que aquilo é batismo. O batismo é o selo público externo de que você tem uma aliança com Deus. Não faz sentido você fazer isso sozinho, mas é uma expressão de que você faz parte de uma comunidade de fé. Então, é outro privilégio que nós temos. Mais um,
privilégio de participar da vida da igreja é a vida comunitária de oração. Veja o final do verso 42. Eles participavam nas orações. Como os judeus, esses primeiros cristãos oravam 3 vezes por dia. Eles tinham 3 horários específicos no calendário judaico em que eles paravam o que estavam fazendo e oravam virados para o templo de Jerusalém ou iam ao templo para orar. E aí todos esses que se converteram com a pregação de Pedro iam juntos participar das orações. Orar com os irmãos é um dos meios que Deus nos deu para nós crescermos na graça. Orar individualmente é recomendado na Bíblia também, mas orar com os irmãos também é. Eles participavam nas orações. Quando a gente ora com os irmãos, você tem gente orando por você, e você percebe que você tem mais coisas a pedir do que somente aquelas coisas egoístas que você acaba pedindo. Você vê que tem irmãos que têm necessidades e seu coração então alcança esses irmãos. A sua mente vai até a necessidade deles e você intercede por eles. E que coisa boa é você orar por outras pessoas. Isso só é possível quando você está junto, esse senso de comunhão e que nós oramos uns pelos outros. Mais um privilégio que é mencionado aqui é no verso 45. Diz aqui que vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O que é que tinha acontecido? Esse povo que se converteu, boa parte dele não morava em Jerusalém. Eles eram peregrinos que tinham vindo de outras partes da Judéia para a festa de Pentecostes. E lá eles ouviram o sermão de Pedro e se converteram. E não voltaram para casa. Ficaram morando em Jerusalém. E agora a igreja tem um problema. Esse pessoal vai viver de quê? Então, quando a necessidade começou a apertar, porque de repente a igreja passou de 120 membros para 5 mil. Pensa no avivamento, né? 120, 5 mil. Esse pessoal vai viver de quê? Uma parte morava em Jerusalém, tinha sustento, tinha propriedades, eram moradores da cidade. Outra parte eram judeus que tinham vindo de lugares diferentes, que não tinham emprego. Mas acharam o Messias, e para eles a coisa mais certa do mundo parecia isso, ficar ali com a família deles, ali na igreja, porque é lá a comunidade do Messias. Tal o apego deles à igreja, eles não quiseram voltar, mas isso criou um problema logístico. De repente alguns começaram a passar necessidade, e então os membros de Jerusalém, que tinham condições, voluntariamente começaram a vender as propriedades, levavam o dinheiro para os apóstolos, e os apóstolos faziam a distribuição, dando cesta básica para aqueles irmãos que precisavam, enquanto eles não aprendiam alguma coisa ou achavam alguma oportunidade de trabalho ali, eles foram ajudados pela igreja. Esse é um privilégio de participar da vida da igreja. Vocês veem que aqui o pessoal vendia terreno e tudo mais, e vocês reclamam quando a gente fala em 10%, né? Quando a gente fala em 10%, vocês ficam tudo reclamando. Na época de Jerusalém, eram propriedades inteiras, né? Mas nós não vamos voltar para aquela época, pode ficar tranquilo. Era um momento específico na vida da igreja esse aqui, em que havia essa necessidade emergente, não é? Havia essa necessidade. O meu ponto é, que privilégio foi participar daquela igreja que cuidava das pessoas, supria as necessidades, atendia às dificuldades que elas estavam passando. E as igrejas, elas servem para isso, elas não somente atendem, as igrejas bíblicas não somente atendem a nossa necessidade espiritual, mas elas nos ajudam também quando nós estamos passando outro tipo de dificuldade. Igrejas, elas ajudam os pobres, ajudam os necessitados, há cestas básicas, há orientação, há irmãos que se ajudam mutuamente, e é um privilégio nós podermos participar de uma comunidade assim. Daí porque nós também levantamos ofertas para ajudar os irmãos carentes e necessitados.